Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô trabalhando com o livro da Jenny Nelson, Disciplina Positiva. É um livro delicioso, assim, eu já tinha lido ele, eu tô relendo para poder conversar com vocês, mas é muito louco, né? Livro é um presente, quando você lê uma vez, você absorve umas coisas, quando você lê de novo em outro momento, você absorve novas coisas, porque a nossa realidade vai mudando, né? Mas obrigada pela atenção de vocês. Hoje eu vou falar sobre coisas muito importantes do livro, então eu quero que vocês prestem muita atenção. A Jenny Nelson, ela fala sobre os tipos de educação que eu já conversei com vocês, que é a rigidez, a permissividade e a disciplina positiva, né? A rigidez é aquela parte em que a gente usa de agressão verbal, que a gente usa de punição, né? É uma forma muito rígida e agressiva de educar. E tem a permissividade, que é deixa fazer, né? Às vezes a gente tem, isso é uma impressão minha, não da Jenny Nelson, que eu vou dizer agora. Às vezes a gente tem a impressão de que a permissividade vai deixar a criança criativa, vai deixar a criança aprendendo com os próprios erros e vai deixar a criança livre. E não é bem assim que funciona, né? Mesmo com a criança, mesmo a liberdade deve ser direcionada, né? Por exemplo, você não pode deixar seu filho correndo num parque aleatório, sendo que ele corre perigo. Se ele estiver num parque onde tem gente andando de bicicleta, ele pode ser atropelado. Se ele tá andando, tem gente andando de skate, ele pode ser atropelado, né? Ele pode subir no brinquedo afoito porque nunca brincou e ser maior do que a idade dele permite, ele cair e se ferir, né? Então a permissividade não é você deixar o seu filho solto e fazer o que ele quer, né? A forma de educação ideal é aquela que você entende que você tem que proteger o seu filho, porque ele não sabe os perigos que ele corre muitas vezes, ele também não entende as regras de convivência e como funcionam as coisas, e que é a gente que tem que instruir. Então a disciplina positiva é aquela forma respeitosa de você ensinar o seu filho com dignidade, né? E aí, o que a Jenny Nelson vai dizer? Ela vai dizer assim, que a gente não pode negar que no caso da rigidez, da educação com rigidez, a punição não funciona. A punição funciona. E aí ela diz assim, que é muito importante. A punição funciona imediatamente. Você fala, cala a boca, para de fazer, eu vou colocar você de castigo. A criança faz, você coloca ela de castigo. Ela não vai fazer de novo o que você pediu. Só que aí a Jenny Nelson pergunta, mas e a longo prazo? Como que fica isso a longo prazo, né? Aí vamos raciocinar com ela. Ela diz assim, quando você pune o seu filho, você faz com que ele desenvolva os 4 R's de punição. É muito importante esses 4 R's. Esses grandes escritores, eles gostam de colocar essas regras que é pra gente gravar. Eu já li outros livros que é muito importante. Quando você precisa do recurso, você puxa na sua memória essas coisas de 4 R's, 4C, nomes. São formas da gente memorizar, tá? Então não levem como é uma chatice, é muito legal. São 4 R's da punição. O primeiro R que ela fala é o ressentimento. O ressentimento é quando a criança é castigada e ela fica sentada pensando assim, ai meu Deus, eu não merecia tudo isso. Eu não posso confiar nos adultos. Eles não são pessoas legais. Eles não são pessoas boas. E ele não vai pensar, minha mamãe me ama, só faz coisa boa pra mim, mas hoje ela não tava legal e me pôs de castigo. Ele vai ficar o tempo inteiro. Eu não mereço isso. Por que aconteceu isso comigo? Pelo amor de Deus, o que eu fiz? E ele fica ressentido e magoado, pensando por que ele foi castigado. Ele não fica pensando assim, a gente tem a ilusão de que a criança fica de castigo pensando assim, eu nem sei se é essa ilusão que as pessoas têm, né? Eu acredito que seja isso. Ai, nossa, eu fiz errado, a mamãe não queria que eu fizesse isso, eu deveria ter feito diferente, né? Mas não é assim que funciona, não é dessa maneira, né? A mamãe já vai, minha princesa, já vou ficar com você, tá bom? Só um minutinho, E aí não é dessa maneira que eles pensam, ficam sofrendo mesmo, não é uma forma ai, como eu aprendi com isso, nada a ver. Outra coisa importante é retaliação, ela fala que é o segundo R, retaliação, que é a criança ficar com o espírito de vingança. A criança fica assim, me pegaram dessa vez, mas eu vou me vingar, eles vão ver só, eu não vou mais comer, eu não vou mais dormir, eu não vou mais... Ela fica pensando, elaborando
Então, o que era pra, teoricamente, ela ficar refletindo do que ela tinha feito, ela só fica pensando o que ela não vai fazer, ou como ela vai fazer pra prejudicar e etc, né? Aí o terceiro R que ele fala, que a Jenny Nelson fala, oi meu amor, você quer atenção? A mamãe já vai dar, tá bom? É. Tá animada? Ai, que linda. Você tá cantando? Nossa, você é muito linda cantando com esse pijama lindo. Cadê sua filha? Pega lá sua filha pra eu ver, ela tá dormindo? Pega lá sua filha pra eu ver. E o terceiro R é a rebeldia, né? Que é quando a criança, ela fala, eu não vou fazer. Gente, a rebeldia, ela é a pior de todas. Porque a criança começa a não fazer e ela começa a não fazer até o que é bom. Filha, vamos passear? Não vou. Nossa, filha. Ela tá absorvendo a rebeldia. E aí, você pega e fala, poxa, até pra coisa boa você não quer fazer também, né? E aí começa um ciclo de rebeldia, de não aceitação das coisas, é bem complicado. E o quarto R é o recuo, que é quando a criança começa a trabalhar com dissimulação. E aí então ela começa a falar assim, minha mãe não me pega, a próxima vez não me pega, eu não caio nessa de novo. E também a redução de autoestima, ela fala. Eu sou ruim, eu não sirvo, eu não sou boa o bastante. Então é muito importante, que eu tô dando água pra ela, por isso que eu tô ocupada, né, filha? Você tá tomando uma aguinha? Isso, que delícia, né? Pega você mesma, amor. Ó, pega você mesma a aguinha, pronto. Se molhar, a mamãe tira seu pijama. E aí o que acontece? É muito importante que a gente entenda que não pode, de maneira alguma, achar que a punição é boa e que a longo prazo ela vai funcionar. Não vai funcionar. Esses 4 R's que a criança absorve, que são o ressentimento, a retaliação, a rebeldia e o recuo, esses 4 R's são aqueles problemas que a gente vai ter eternamente. Porque quando você disciplina uma criança que não aceita o que você diz, que vem daí, vem dessa construção mal feita. Se a criança não aceita o que você diz, como é que ela vai te respeitar e vai confiar em você? Não tem como, gente. Como que você confia em alguém que tem o tempo inteiro, a única coisa que sabe fazer é te colocar de castigo? É prático, é prático. Você vai ficar aí pensando no que você fez. A criança não pensa em nada. Eu já fiquei de castigo minimamente, porque a minha mãe, ela fez uma educação, uma disciplina positiva com a gente. A minha mãe, ela tinha isso dentro dela já, mesmo sem esses livros que tem hoje, né? E a minha mãe, ela estudou pedagogia e ela tem bastante coisa que ela aprendeu e ela aplicava com a gente na infância, que era bem direcionada com não punição, ela não agredia a gente e tal. E a gente aprendeu isso. Na mínima vez, que devo contar nos dedos, 3 vezes na vida que eu fiquei de castigo, eu não ficava pensando em nada de bom. Eu só ficava pensando, como eu sou uma vítima cruel. Então, gente, é muito importante que a gente lembre que não tem caminho fácil. Não tem caminho simples. A gente vai continuar conversando. No que eu puder, eu vou ajudar vocês. Um grande beijo.